Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos começando mais um Play na Lição, nosso episódio de número 10. E é com muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez gravando o nosso podcast, chamado hoje, o nosso episódio chamado Missão Impossível da temporada número 1, chamada Vida no Reino. E para discorrer sobre esse assunto, hoje nós temos mais uma convidada, a primeira convidada da nossa temporada aí. Sinta-se importante, você aí que está olhando para mim nesse exato momento, obrigada. E daqui a pouco vai se apresentar. Sinta-se importante, você é muito importante para nós, você é especial demais, Carol. Obrigada. Cadê as flores? Tá, depois, peraí, você já se apresenta. Desculpa. O que eu ia falar? Siga-nos na nossa rede social, siga-nos nas nossas redes sociais, @Play na Lição. E agora eu vou passar a palavra para os meus dois amigos fiéis aqui que sempre estão na bancada. Eu sou o Michel Amarilho e eu passo a palavra para o... Fala, gente, aqui é o Lucas, bom estar com vocês de novo. Eu sou o Jonathan, estou aqui mais uma semana com vocês, é um prazer estar aqui. Agora vamos bater os tambores, né, pro áudio, né, pro Léo ficar louco lá atrás na produção técnica. Se apresente, por favor. Eu, que estou me sentindo tão importante, amada e especial por estar aqui, ser a primeira mulher. Meu nome é Caroline, obrigada pelo convite, pode me convidar sempre. Olha só, muito boa a apresentação. Tá convidado, não, Eu acho que assim, nós deveríamos... Foram levantadas várias... Vou falar sério agora, sério mesmo. Foram levantadas várias opções assim, de convidados e assim, a gente queria convidar o Júnior mais uma vez no episódio. Sim, só que daí você mandou lá na casa, não, agora eu vou participar desse. Claro, gente. Quantos seguidos eu tinha que fazer? Não. Você é meu amigo ouvinte que não sabe o que eu tô falando, é que a Carol, ela é esposa do Júnior que participou do 8 e do 9 com a gente, os dois nosso seguidos. Nosso maestro. E daí hoje a gente chamou a Carol, que agora realmente eu vou falar sério, Carol, que é uma pessoa que sabe muito do evangelho de uma forma dinâmica, de uma forma que nós entendemos como é na prática de fato. Nós temos várias conversas em relação a isso e saiba que você contribui muito para o meu enriquecimento espiritual. Agora eu mandei muito bem. Foi lindo. Foi tá ótimo, gravado para eu ouvir. Agora tá gravado. Então tá, gente, vamos pro que interessa mesmo, parar de falar da gente e falar realmente do texto bíblico, que é o que interessa mesmo. Salvação pelas obras. Valendo. O que é uma salvação? O que é ser salvo? Eu acho que a gente pode começar essa conversa comentando sobre algo que a gente já falou. A gente conversou até aqui agora e falou sobre a importância de você viver um evangelho que não seja só teórico, um evangelho que seja prático. Um evangelho que você não passa por um mendigo e fala só eu te amo, Deus te ama. Você vai ajudar ele de uma forma prática. Só que esse pensamento, a gente já trabalhou muito isso, ele está super embasado na Bíblia. Jesus fala isso, inclusive lá em Mateus 25, ele fala que a galera que vai se perder, muitos deles não ajudavam as pessoas. O ponto é que tem gente que às vezes leva esse pensamento para o extremo para pensar o seguinte, isso está relacionado com a minha salvação. O problema é que, como que você entende salvação? Acho que esse é o primeiro ponto. Né? O que é salvação? Essa relação na verdade existe essa relação, só que eles invertem. Né? Eu não diria nem inverter, eu diria deturpar mesmo os dois significados do que é salvação e do que são obras. Bom, primeiro ponto a gente tem que entender se isso está com base na Bíblia. Existem dois textos aqui que eu quero pedir para o Joe, nosso amigo Joe, ler para a gente começar esse nosso bate-papo, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Então, o primeiro texto é 1 Pedro 1, 15 e 16. E o segundo, que depois ele vai ler logo na sequência, é Tiago 1, 4. Então, 1 Pedro 1, 15 e 16. Na nova versão transformadora está escrito assim: Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que o chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Ok, esse é o primeiro texto. E o segundo é Tiago, capítulo 1, verso 4. Verso 4. Meu negócio do Google aqui, meu assistente disparou sozinho. Então, Tiago 1, 4. Tiago 1, 4 fala: E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Esse mesmo texto, traduzido por traduções populares, como Almeida Revista Atualizada e outras, ele fala o seguinte, que a gente seja perfeito. Ele fala de perfeição. O ponto é o seguinte, a Bíblia fala sobre a necessidade do cristão ser santo e ser perfeito. Mas o que significa ser santo e ser perfeito? O que é ser santo? Como que eu vejo alguém que é santo na prática? O que é ser perfeito? Ser santo e perfeito?
Pelo meu conhecimento, eu vejo a santidade como uma separação, que é o que eu sempre ouvi falar, na verdade, né? A santidade, o ser separado não quer dizer ser isolado, né? Mas alguma coisa que está em conjunto, até pode estar em conjunto, mas de uma forma diferente. Esse é o ser separado. E a perfeição é o que você pratica. Tem aquele negócio, aquele ditado, né? A prática leva à perfeição. O que você pratica bastante, você vai ser bom naquilo. Então, isso gera uma perfeição. Um ser formado por completo. Carol, o que você acha disso aí? Eu dei um Google aqui em santo, definição de santo, que pertence à religião ou ritos sagrados, relativo à divindade, que serve a uso sagrado, essencialmente puro e perfeito. Eu acho que santo é uma coisa que nenhum de nós pode ser. Puro e perfeito. Puro e perfeito. A última coisa que nós vamos encontrar nesse mundo é alguém que consiga, né, ter todos esses adjetivos aqui, ser puro e perfeito. E o que é perfeito? Você consegue dar uma olhadinha aí no Google da vida aí? O que é perfeito? A gente comentou aqui sobre o santo, né? A definição de santo, você viu que ela está dentro de um contexto religioso. E ela termina com uma definição bem clara, é ser puro e perfeito. Ok, puro perfeito a gente entende. Perfeito em que não há defeito. Em que não há defeito. Não há defeito. E aí? A gente vive num mundo onde a gente é puro e perfeito, onde a gente consiga viver sem defeito? O que vocês acham? Que controvérsia, né? Eu acho que é assim, quanto mais você procura a perfeição por meios nossos, mais defeituoso você vai ser. Porque daí você vai ver que você não consegue. Você não consegue, você vai ficar mal, você vai ficar depressivo. Você acho vai que não é nem que a gente não consegue, a gente não sabe como fazer. Não sabe o que é ser perfeito. A gente nasceu no mundo de pecado, a gente vive no mundo de pecado, a gente não tem nenhuma referência que não seja na Bíblia de uma figura perfeita. Então, para a gente é muito mais fácil imitar o que está no celular, imitar as crianças de hoje em dia, o que me dá uma pena terrível, imitar os youtubers, imitar os influencers, mas a gente não tem uma imagem física que a gente consiga ver com os nossos olhos de um ser perfeito. Então, a gente vai se esforçar em fazer alguma coisa que a gente não sabe como que é, porque muitas vezes também a gente nem busca na Bíblia, né? A gente tem a correria, o dia a dia, não busca a figura da perfeição na Bíblia. Qual seria a característica de Deus para a gente definir ele como perfeito? Aí que está um ponto. O que é perfeição? Eu acho que se a gente for definir dentro disso que você tinha falado, Carol, Deus ele é desse jeito. Deus é perfeito, ele não tem defeito, Deus ele é tudo isso daí. Só que quando a gente joga para a esfera humana, especialmente dentro desse nosso contexto de pecado que a gente vive, o negócio já não é tão bonitinho como deveria ser. O que é perfeito, o que é ser santo? Eu lembro quando eu era um pouco mais novo, que assim, é muito difícil quando você tenta entender algo abstrato. Por isso que é muito fácil quando te dão uma listinha. Faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Né? A forma. Quando você olha para a bendita forma, é muito mais fácil de você se localizar. E é muito mais fácil para você tentar fazer o que é certo. Então eu lembro que me deram uma listinha e falaram, você tem que fazer assim, você tem que falar assim, você tem que se vestir assim, comer isso, não pode comer isso aqui, tá? Não esquece de não comer isso daqui. Lembra quando você for orar, você ora assim, né? Bendito Pai que está no céu. E me falavam que a oração era uma conversa com Deus. Ironicamente, isso não é ser perfeito? E aí que tá o ponto. Eu pensava que era, cara. E sabe o que aconteceu quando eu percebi que eu nunca ia conseguir ser assim? Eu me frustrei muito, muito mesmo. E essa é uma reação que acontece na gente, porque é o seguinte, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você entenda, você nunca vai ser perfeito desse jeito. O problema de você buscar, mas eu quero ser, pode tentar, mas o fato é que você um dia vai perceber que você não conseguiu, que você não vai conseguir, você vai quebrar a cara, se frustrar com você mesmo e as consequências podem ser terríveis. Você pode entrar numa vala emocional ali, ou pior, você pode olhar para Deus e falar, não, nunca vou conseguir ser assim, para que eu tento seguir Ele? Foi essa a minha reação inicial. Por isso, entenda o que não é perfeição, o que não é santidade. Não é uma pessoa que você vai falar, igual você leu na definição, né? A definição diz que uma pessoa pura, uma pessoa sem defeito. Isso não é perfeição, isso não é santidade segundo a Bíblia. Ainda mais porque a Bíblia diz o seguinte, sejam santos como Deus é santo, sejam perfeitos como Deus é perfeito. O que é isso? Deixa eu dar uma contextualizada em você para você entender do que a gente está falando. Na Grécia Antiga, eles acreditavam lá nas mitologias deles em duas ninfas, uma chamada Caquia e outra chamada Arete.
A caquia, ela representava, digamos assim, os prazeres da carne, de uma forma bem resumida. Só que era um pouco mais profundo, algo nessa linha. Pessoas que não necessariamente buscavam alcançar o que queriam. Enquanto a outra ninfa, Arete, ela era a excelência, era a virtude. Acontece que eles jogaram esses conceitos para as pessoas e começaram a olhar para as pessoas e a aplicar esses conceitos. Então, o Léo, ele não está se esforçando o suficiente. Ele está fazendo coisas erradas aí. E então ele é Arete. Não dá. O jeito que ele dirige o carro não dá. Capota, não é um jeito bom. Então, assim, isso é Arete. Desculpa, isso é caquia. Só que o Joe, por exemplo, o Joe nem dirige carro, o Joe nem tem carteira direito, só que ele faz do jeito certo, ele tenta fazer do jeito certo. Você se esforça para fazer o certo, você é Arete. Então você é Arete, você se esforça para fazer o que é certo, você é caquia, você não se esforça para fazer o que é certo. Logo, você que se esforça para fazer o que é certo, tem direito de mandar em quem não se esforça. Dessa forma, você pode ter poder, você pode ter autoridade. Surgir aqui, da palavra Arete, a aristocracia. Por que os aristocratas podiam mandar? Porque eles se esforçavam, eles mereciam, era direito deles. Só que isso assim, é o pensamento grego, não tem nada a ver com o cristianismo, pelo menos não tinha. Até que um bendito chamado Orígenes, se eu não estou enganado, ele pegou e trouxe esse pensamento para o cristianismo, transformando a perfeição em perfeição de atos, pessoas que fazem o que é certinho. Então é o seguinte, eu vou me relacionar com Deus, eu quero ser perfeito, então agora eu não vou comer mais carne, eu vou ser vegano. E aí com isso também eu vou ajudar na preservação da Amazônia, né? Agora eu vou parar de ouvir músicas erradas, porque assim eu vou ser perfeito. Mais uma vez, você vai chegar uma hora que você vai se decepcionar com você mesmo. Esse conceito não é bíblico. Esse conceito de perfeição relacionado à ação secular. É um conceito secular. Quer um exemplo bem simples? Quem que é o padrão de perfeição? Quem que é o ser perfeito de verdade que existe, em todos os sentidos? Jesus. Ok, ele é perfeito. Quanto mais perto eu estou dele, mais eu vejo a perfeição dele. E mais eu vejo o quê? A minha imperfeição. Quando eu me sinto muito perfeito, quando eu me sinto muito santo, quando eu me sinto muito o bonzão, nessa lógica, eu estou bem longe de Jesus. Imagina o seguinte, é como um poste. Você está num lugar escuro, tem um poste iluminando. Quanto mais longe você está do poste, menos você vê suas sujeiras. Quanto mais próximo você está do poste, mais você vê suas sujeiras. E no momento que você está embaixo do poste, você vê claramente as suas sujeiras. O poste não gera sujeira, o poste apenas mostra. A perfeição de Cristo, ela é um sinônimo, ela é uma forma de você perceber a nossa imperfeição. Então a perfeição não é característica do que a gente faz e do que a gente quer fazer e de quem a gente está mais próximo. A palavra perfeição na Bíblia, ela é geralmente tradução, nesse texto de Pedro, então, de Tiago, que a gente leu, ela é tradução da palavra teleios, que está relacionada com acertar o alvo, você busca acertar o alvo. E a palavra santo, ela tem dois termos, um no hebraico que é hagios, kadosh, e quando você vai para o grego é hagios, que tem o sentido de separado. Cara, é por isso que eu curto demais a tradução que você leu. Você pode ler, por gentileza, de novo, esse texto de Tiago, Tiago capítulo 1, verso 4, porque veja, nas traduções comuns ele fala sejam perfeitos. Agora olha a mesma palavra aparecendo aqui nesse texto da Nova Versão Transformadora, como ele é muito bem traduzido, melhor traduzido aqui. E é necessário que ele cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Maturidade é o conceito que ele usa. E esse é o conceito bíblico. De certa forma, a perfeição bíblica está relacionada com maturidade espiritual. E a santidade bíblica está relacionada com o conceito de separação do pecado. Portanto, ser perfeito, segundo a Bíblia, não é ser alguém que faz tudo certinho, mas alguém que é maduro espiritual. Quer um exemplo de maduro espiritual? Eu sigo a Deus, estou tudo errado na minha vida. Eu não vou reclamar com Deus. Eu sei que nesse mundo eu vou ter tribulação. Isso é ser maduro espiritual, não ser infantil. Só que compreender isso muda completamente a nossa forma de se relacionar com Deus. Como que isso pode, como que esse conceito de entender perfeição e santidade dessa forma bíblica, como que isso pode nos afetar no nosso dia a dia? Carol, você é professora, você trabalha ali com uma faixa extensa de idades, como que esse tipo de conceito de perfeição, de santidade bíblicos, como que isso pode e como que isso guia a tua forma de trabalhar, de ser uma profissional lá na hora que você está com os teus alunos? Com as crianças tem uma coisa que eu acho
fundamental. A gente não pode falar para eles fazerem alguma coisa ou serem de uma maneira. Você tem que mostrar. Eu posso chegar para ele e falar, não pode bater no amiguinho, não pode, faça, faça, faça. Mas se eu não dou o exemplo, se eu não sou o exemplo, eles não vão fazer. Eles veem o que eu faço no coral, que eu ensaio coral também. Eles veem como eu me comporto, como eu faço, até as características, né, o jeito que eu faço com o rosto, com a boca, eles imitam. Aí, como você estava falando ali de se esforçar, quanto mais eu me esforçar para ser perfeita, quanto mais eu me esforçar para querer ser perfeita, mais imperfeita eu vou ser. Porque não é uma coisa que eu vou conseguir com o meu esforço. É uma coisa que eu vou conseguir observando a perfeição, estando perto da perfeição. Como os meus alunos. Não adianta nada eles... Agora eu vou ser igual a prof, e acabou. Eles não sabem o que eles têm que fazer. Eles não têm, como você falou, a minha maturidade. Agora, a convivência deles comigo vai fazer que eles ajam da maneira que eu quero também. A mesma coisa é a convivência com a perfeição. Aí sim a gente vai se aproximar e a gente vai conseguir, né, chegar o mais perto possível da perfeição aqui nesse mundo. Eu tenho um pensamento que é assim, quando você está focado em Cristo, você está buscando a perfeição de Cristo, ser como Cristo espera e permitindo que... Eu achei interessante uma frase, você falou assim, quando eu me esforço... Cara, se você se esforçar para fazer, você não vai conseguir. Não. Porque você vai refletir a tua própria imperfeição. Mas quando você permite que Cristo... ele opere, ele faça a boa obra, aí é diferente. Eu tenho uma ilustração que uma vez contaram para mim que eu acho incrível, que é o seguinte, imagina que você está numa longa caminhada. A gente está num lugar esquisito e à nossa frente está a luz de Cristo. A gente está rumo à luz de Cristo, ok. E se eu estou focado em Cristo, o que eu estou vendo? A perfeição dele, em contraste com a minha imperfeição, beleza. Então eu tenho muita coisa para melhorar, porque meu foco é Cristo Jesus. Só que se eu paro e começo a olhar para o lado nessa caminhada, o que eu vou perceber? Que, peraí, até que eu tenho algumas vantagens em relação a algumas pessoas. Exatamente. Porque isso é natural. Você tem seus defeitos, você tem suas qualidades, alguns são piores do que os das outras pessoas, outros são melhores. O Michel aqui que está sentado do meu lado, o Michel, ele tem coisas que ele é muito melhor que eu, tem coisas que ele é muito pior. Então, assim, é natural que quando a gente se compare uns aos outros, a gente veja pontos em que a gente realmente seja melhor. O problema é assim, já diz aquele velho ditado, você não pode elogiar alguém, senão essa pessoa estaciona. E é verdade. Quando você se compara com alguém, bom, já que o Michel está fazendo isso aqui, tá, eu estou fazendo melhor. Então, até que não está tão ruim. Não preciso me melhorar. Não preciso melhorar. Mas é que daí entra o sentimento errado. Você vai querer ser perfeito, vai querer melhorar para quê? Para você chegar à santidade, para você chegar a aparecer com Deus, ou para você mostrar para os outros que, opa, eu tô aqui, tô acima de você. O nosso sentimento é assim. Nós somos seres humanos, eu acho que é quase nato da gente, né? Querer mostrar para os outros que eu sou melhor. A gente quer um carro bom, a gente quer uma casa boa, a gente quer uma roupa boa. Para quê? Só para mim? É uma coisa do ser humano querer mostrar. E o sentimento, perfeição, sou bom também, o ser humano quer mostrar. Isso acontece quando a gente quer fazer longe de Deus, quando a gente quer fazer pelas nossas próprias forças. Mas qual que é o problema de você olhar para o lado? Nessa longa caminhada, se você olhar para o lado, uma hora ou outra você não vai ver a pedra que está na tua frente, tu dá uma bicuda na pedra e você cai. Trava no olho. Eu lembro claramente de uma pessoa que uma vez eu estava num contexto ali, essa pessoa específica, eu lembro que ela falou o seguinte para mim, olha, já faz... Cara, acho que tipo assim, uns 10 anos. Já faz uns 10 anos que eu não como nada de carne. E eu sinto o Espírito Santo falando comigo. Uau! Na hora que eu vi aquilo, a primeira reação que eu tive foi o seguinte: meu Deus, eu sou uma desgraça. Jesus Cristo, eu comi um peixe ontem à tarde, eu vou virar espetinho do cão. Veja, a Bíblia ela apresenta o seguinte, entenda qual é o posicionamento bíblico, você que está nos ouvindo e nos assistindo. Ela fala de algumas carnes que não podemos comer, ok, isso aqui é definido, está fora. E ela fala de algumas que nós não devemos, mas se você comer, tu não vai também estar fazendo, não é pecado, ok? É aconselhado não comer. Tu não vai ser salvo pela soja. E beleza, quando esse cara falou isso para mim, o que eu pensei? Tá, eu tenho um alvo a alcançar. Se eu não alcançar esse alvo, eu não vou ser salvo. Eu pensei isso na hora. Depois de algum tempo, estudando um pouco mais, eu percebi o seguinte, ele estava errado. Não porque a ação dele de tentar diminuir, ok, isso é legal, é válido. O problema é o seguinte, ele transformou aquilo num ponto de salvação. E aí ele disse o seguinte, eu sou melhor que você porque eu faço isso. E mais, já que eu mudei a minha dieta, né, sou vegano agora, o Espírito Santo ele trabalha mais em mim. Ou seja, a atuação do Espírito Santo em mim depende de mim. Agora, só abrindo um parênteses dentro disso que você falou, eu fiquei pensando, a gente como cristão, a nossa responsabilidade em cima disso. Você desenvolveu sua caminhada, teve maturidade, entendeu que você não vai ser salvo por deixar de comer ou comer isso ou aquilo. Mas e quantas pessoas a gente atrapalha, quantas vezes a gente serve como pedra no caminho das pessoas, tentando mostrar uma santidade que a gente não vive?
Isso é triste. Assim, você que está nos ouvindo, entenda. Por exemplo, deixar de comer carne é algo interessante? Com certeza, existem N fatores. Eu não posso transformar isso em um ponto para esfregar na cara dos outros. Na verdade, eu vou dar um exemplo ainda mais profundo. Quando você olha para os 10 mandamentos, você vê lá, por exemplo, vamos lá, o sábado, né? Quarto mandamento. O sábado, ele está bem claro ali. Só que eu não posso fazer o seguinte, Michel, tu não está guardando o sábado? Cara, tu vai se lascar com muita força no final. Não posso fazer isso, porque isso é errado. O certo, as ações certas, feitas com os motivos errados, se tornam desprezíveis, se tornam desnecessárias, se tornam, inclusive, a pessoa está fazendo certo, mas ela pode se perder. Isso vai atrapalhar a caminhada dela com Cristo. Na verdade, teve isso se chama legalismo. Um grande amigo que nós estudamos a Bíblia, fizemos vários estudos aí, ano passado, e eu sempre comentava com ele que a Bíblia, ela não pode ser jamais ela pode ser uma espada tua. Tu não usa o livro para arrebentar os outros, mas tu usa o livro para fazer com que conversas sejam realizadas, relacionamentos sejam realizados para que as duas pessoas que estão se relacionando possam entender o que o texto bíblico está querendo dizer. Então, nesse exemplo do sábado, eu já cansei de ver vários exemplos de pessoas, e eu talvez até mesmo tenha falado erroneamente, que o sábado é de uma maneira que parece que o sábado, ele se não for pelo sábado e tudo mais, aí esquece Jesus, sabe? Uhum. Jesus fica lá atrás, aí coloca o sábado lá em cima, e Jesus, cadê? Várias vezes eu já vi episódios de pessoas fazendo isso, e repetindo, eu posso ter feito isso, não me dei em conta, e já peço perdão caso eu tenha feito isso, mas mais um exemplo de que obras não vai levar. O sábado pro eu, né? Só que a gente tem que ter cuidado também para não ir na seguinte linha. Então beleza, né? Vou fazer o que eu quiser, vou agir do que eu quiser, vou comer o que eu quiser, vou me vestir como eu quiser. A gente tem que entender que a gente não tem que esfregar a verdade na cara das pessoas, mas sim a gente tem que conhecer e viver a verdade, porque é ela que vai nos libertar. A santidade, quando você se conecta com a santidade, você percebe que você primeiro é falho, que você está cheio de erro, e que você não vai ficar, eu sou um ridículo mesmo, vou parar aqui por aqui, vou ficar... Realmente não tem como. Não. Quando nós descobrimos que nós devemos ser salvos, nós descobrimos que nós temos nossas falhas, mas nós descobrimos que o texto bíblico diz: faça as coisas da melhor maneira possível e busque sempre a excelência. Sempre a excelência. Paulo viva a verdade. Viva. Paulo fala assim lá em Romanos 3:23. Eu vou ler na versão Almeida da Revista Atualizada. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E daí o verso seguinte fala assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então é só por Cristo que a gente vai ser salvo, independente do que eu faça. Porque tudo que eu fizer de bom e agradável aos olhos dos homens, nada disso vale como perfeito, digamos assim, diante de Deus. É que, assim, a galera... Nós não entendemos algumas coisas assim que são básicas, e eu sei que é difícil, mas é pedir pelo Espírito Santo que conduza. Quando nós descobrimos Jesus e Jesus nos mostra quais são os verdadeiros caminhos, nós tratamos o nosso colega de trabalho da melhor maneira possível. Exatamente. Nós tratamos os nossos pais da melhor maneira possível, nós tratamos os nossos filhos, quem tem filho, da melhor maneira possível. Nós entendemos que tem determinados lugares que nós não precisamos ir, porque não precisa, desnecessário estar lá. Nós entendemos que temos um dia para guardar e para entender que aquele dia é um dia de nós fazermos o máximo para Jesus. Não que os outros dias também não sejam feitos para isso, mas o que eu quero dizer, quando Jesus nos ilumina, vem os frutos do Espírito. E daí nós Exatamente. Entendemos o sábado, entendemos as boas condutas, entendemos a alimentação, etc. e tal. Nathan Brown, no Evangelho em Ação, página 84, ele fala assim: é preciso vigiar as crenças e atitudes e as práticas características do legalismo. Somos salvos somente pela graça de Deus, e não há nada que nossas boas obras, intenções, políticas de boa vizinhança ou doações generosas possam acrescentar a essa realidade. Eu acho que essa frase ela termina esse primeiro ponto nosso de uma forma brilhante. Só para reiterar aqui o que a Carol comentou e o que o Michel também comentou agora há pouco. As coisas boas, a gente já deu uma base muito grande para isso até aqui. A gente deve fazer o que é bom. Só que em nenhum momento isso pode se tornar uma forma de eu me achar melhor que os outros. Você tem que entender o seguinte: meritocracia existe no cristianismo, mas é baseado nos méritos de Cristo Jesus, não os teus.
Eu acho muito interessante alguns textos que falam o seguinte, que Jesus ele quer nos cobrir com suas vestes, ele quer lavar nossas vestes no seu sangue. E quando ele vai falar das nossas vestes naturais, ele fala de trapos de imundícia. Então, cara, não adianta, não tenta fazer o certo. Não estou dizendo que não é para você fazer. Estou dizendo que não é para você fazer para ser melhor. A gente fala muito, por exemplo, do estrago que a teologia da prosperidade fez em alguns aspectos do cristianismo, só que a gente esquece que a teologia da prosperidade não é só sobre dinheiro, é também da forma como, por exemplo, eu oro. Por que eu faço isso? Eu falei isso esses dias atrás. Eu não faço porque eu quero me salvar. Tem muita gente que busca a Deus não por querer o céu, mas por medo do inferno. Não é essa a dinâmica. Você tem que fazer o que é certo? Sim, a Bíblia diz que Deus espera isso da gente. Só que, como vocês comentaram, não é para eu ser melhor que os outros, não é para eu convencer a Deus, não é para nada disso. As obras não salvam. Então esse primeiro ponto a gente já fecha ele aqui com esse pensamento bem simples. Obras não salvam. Obras Posso são ler só uma agradecimento, citação né? que está no nosso guia? Se juntássemos tudo que é bom e santo, nobre e belo no ser humano e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus, como se desempenhasse uma parte na salvação humana ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Ponto. Simples assim. Só que o ponto então é o seguinte, ok, não somos salvos pelas obras, então aí, mas ok, qual que é o papel das obras então? E beleza, como que então a gente é salvo? Essa é uma pergunta meio que óbvia que surge logo na sequência. Você leu agora há pouco pra gente, Joe, Romanos 3, 23 e 24. Perdão, comentou. Só deixa eu... livro Fé e Obras, tá? Da escritora norte-americana chamada Ellen White, tá? Página 24. Livro muito bom, inclusive. Desculpa. Lê pra gente Efésios 2, 8 e 9. Você leu agora há pouco, Joe, Romanos 3, 23 e 24. Agora, a pergunta nossa agora é a seguinte, beleza, obras não salvam. Tá, o que as obras estão fazendo na nossa vida? E salvação, como que ela funciona? Efésios 2, 8 e 9. E eu te perdoo, Michel, por ter me cortado. Efésios 2, 8 e 9, NVT. A versão oficial do Plena Lição. Opa. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Ele termina dizendo, para que ninguém venha se orgulhar. Esse texto ele é espetacular porque ele explica de uma forma bem simples como que a gente é salvo. Ele explica que é pela graça sois salvos. Graça, o que é graça para você? Só pegando o gancho do verso, esse verso tira um fardo tão grande das nossas costas, né? Tira como se fosse uma mochila com muito peso, porque a gente, não importa o que eu fizer, né? Eu não tenho o que fazer para ser salvo, mas ao mesmo tempo coloca um sentimento de gratidão, não sei se é esse sentimento que eu quero, tão grande, porque ele me deu uma coisa que eu jamais conseguiria por mim mesma. Mas mesmo sendo pecadora, mesmo eu sendo falha, mesmo eu não merecendo, ele me deu esse presente. Então, através desse sentimento de gratidão que entra o quê? A graça. Você me lembrou agora de um texto que está aqui, eu até abri, que é Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, que diz o seguinte, Jesus está falando, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, olha que frase espetacular, e o fardo que eu lhes dou é leve. Então a gente vai continuar fazendo as obras, mas com um sentido diferente. A gente vai usar as obras em forma de agradecimento a Deus por aquilo que Ele já fez pelo Seu Filho, que foi a graça, nos deu a graça. Pensa assim, cara. E a gente vai partir do ponto, desculpa, já foi. A gente vai partir do ponto de que eu não tenho nada, eu não sou nada. Tudo vem dele. Se ele me deu tudo, desde alimento, né, comida, casa, por que eu não vou compartilhar o que eu ganhei com outras A pessoas? história do almoxarifado, né? História da almoxarifada. Como é que é? Pode História falar. da almoxarifada que a gente comentou nos episódios anteriores. Desculpa, não tinham me convidado ainda. Ainda não, né? A gente estava preparando o terreno, né? Já para ter a sua glória conosco. Não, mas assim, o que eu ia falar... Você concluiu? Pode Carol, falar, desculpa. eu deixo. Não, talvez. Já interrompeu Não, mesmo, né? conclui. Não, pode falar, agora então já cortou então meu Uma a gente raciocínio. gentileza muito grande nesse uma gentileza diz que me diz. O que eu queria falar sobre a questão da salvação, que depois as outras coisas vão surgir, eu gosto sempre de pensar no exemplo do carro. Falar de carro na produção técnica,
Pra você que não sabe, vou revelar um bastidor. O nosso produtor técnico, chamado Leonardo Celso, está passando por uma zica tremenda com automóveis que vocês não têm noção, tá? Daí quando eu citei carro, daí a gente já deu risada geral aqui, porque infelizmente aqui. É uma história triste, mas pô, como a gente comigo, né? Como a gente é muito salvo pela graça, a gente fica feliz, né? Porque vai fazer o quê? Vai chorar? Eu sei que ele tá chorando no quarto dele, mas as coisas vão passar, Léo. Sabe que as coisas vão passar e vão melhorar, cara. E a seguradora vai cobrir, cara. O que eu ia falar do carro? O combustível do carro é a salvação, é a fé. Quando nós entendemos que isso é real, isso é necessário, aí surge o ar-condicionado, dizem características legais aí do carro. O direção hidráulica, carro automático. GPS, sabe, as coisas sozinho. vão surgindo naturalmente, mas precisa da gasolina. Precisa daquele combustível. Você vai fazendo upgrades. Isso, precisa daquele necessário lá para depois essas coisas surgirem, entendeu? Cara, tu pode ter um carro que é básico, sem nada. Ou tu pode ter um carro que é o Jeep Compass da vida. Se não tiver o combustível, não vai andar. É. Pode ter o apetrecho que for. Não vai andar sem o combustível, sem o que é básico. Exatamente. A questão é, Exato. você não faz as obras para ser salvo e você se aproxima de Jesus para ser salvo. Esse é o único ponto, né? Você se aproximar de Jesus. Você se aproxima de Jesus, se aproxima de Jesus, se aproxima. Volta, se aproxima de novo, volta. Mas você, quando se aproxima de Jesus, você pratica as boas obras, porque você vai se espelhar nele e vai tentar ser mais parecido com ele a cada dia. Pode ser, desculpa, um exemplo bem bobo, mas cada vez que eu vou lavar a louça, eu tenho uma filha de 9 anos, coisa mais linda do mundo. Cada vez que eu vou lavar a louça e ela escuta o barulho da louça, ela corre com o paninho do meu lado. Ela enxuga toda a louça. Eu não preciso chamar ela. Ela precisa enxugar a louça? Né? Claro, a gente separa as obrigações, aquela coisa toda. Mas né? Se ela não enxugar a louça, eu vou deixar de alimentar a criança? Eu vou deixar de levar para a escola? Não vou. Se ela não enxugar a louça, nada vai mudar na vida dela. Mas ela enxugar, estar do meu lado, ali enxugando a louça para mim e ver como eu fiquei feliz, faz diferença na vida dela. Aí outro dia até falei, ai filha, que bom que você veio aqui enxugar. Ai mamãe, eu amo ficar com você nesse momento e te ajudar e vejo você ficar feliz. Eu acho que é a mesma coisa. Quer chorar? Filha, te amo, beijo. É a mesma coisa. Se nós estamos tão próximos de Deus, Ele não precisa que a gente faça obra nenhuma, mas vai trazer mais alegria para a gente, né, fazer e compartilhar as obras. Uma vez eu ouvi uma ilustração bem legal que dizia o seguinte: imagina que você está aí numa reta de 0 a 100. 0 é zero de conhecimento de Deus. E o 100 é tu é o cara mais... teólogo muito renomado no mundo. Não, enfim, sei lá, você nem existe, né? De 100% de conhecimento de Deus. E aí eu lembro que quando eu estava ouvindo essa ilustração, o orador ele disse o seguinte: imagina que você sabe sobre Deus 15%, ok? Tu vive os 15%. Aí vamos supor que tem uma outra pessoa que sabe 75% e vive 60%. 60% é mais do que 15%? Para a gente para Deus não. Porque se o cara sabe 15 e vive 15, ele está vivendo quanto? 100%. 100% do que Se o cara vive 75 e vive 65, que por mais que seja maior que os 15, ele ainda está deixando a desejar. Não, é 100%. Então, assim, Deus ele não julga, ele não leva em conta o tempo de ignorância, isso é fato. Mas Deus nos julga conforme a luz que nós recebemos. Esse texto que você leu de Efésios, Joe, ele é fantástico. Lê o verso 10 pra gente, você lê Efésios 2, 8 e 9. O verso 10, na verdade, ele complementa, ele fala, tu não é salvo, tu é salvo pela graça, a fé te dá acesso a essa graça, a fé também vem de Deus, você não é salvo pelas obras. Aí o que vem o verso 10 e diz? Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. O que Paulo fala? Tu não é salvo pelas obras, mas tu foi criado para as boas obras. A intenção de a gente estar nesse mundo não claro, é para ser salvo, mas também é para praticar as boas obras. Então, assim... Bom, entrando já no último mês. Entrando no final, do finalmente aqui, essa é uma parada que a gente precisou dar nessa nossa viagem aqui sobre viver o Evangelho, sobre você cuidar dos necessitados, mas a gente precisava fazer como meu amigo Michel ontem viajando fez diversas paradas aí naqueles ônibus pinga-pinga. Esse não estava parando, mas a gente fez uma parada que é para a gente entender o que é salvação e o que é as obras, o que são as obras. As obras são necessárias? São. Elas fazem parte do cristão convertido? Fazem, só que elas não são método para salvação. Nós somos salvos pela graça e as obras são consequência dessa graça. Eu obedeço não para ser salvo, mas por ser salvo. Simples assim.
Inclusive, Joe, você tinha me mostrado uma citação agora há pouco. Eu acho que agora ela cabe bem nesse momento para a gente já ir finalizando aqui. Você pode ler ela para a gente? Uma vida gasta em fazer justiça para o pobre é a marca inevitável da fé verdadeira, enraizada no Evangelho. Ou seja, a obra é uma consequência. Então entenda, ajudar ao próximo é necessário? Com certeza. Só que isso deve ser uma consequência do meu relacionamento com Cristo. Frutos do Espírito. É um fruto do Espírito. Eu não posso ajudar o próximo para todo mundo ver como eu sou bom. Eu não posso... Cara, não tem problema tu postar no Instagram. O problema é você fazer para isso só. Eu vou lá postar nos meus stories para verem aqui, ó, sou pão comunitário. Como que eu sou bom? Santarrão. E às vezes a gente pensa ajudar o próximo com comida, com roupa. O nosso próximo muitas vezes está precisando de um abraço. O nosso próximo muitas vezes está precisando que você segure a porta do elevador para ele entrar, que você escute, não necessariamente coisas, comidas. A gente sempre pensa no mais necessitado, né, em levar coisas. Mas o nosso próximo às vezes está muito mais próximo e precisando de uma coisa muito mais simples. Às vezes o nosso próximo ele mora na mesma casa, às vezes dorme na mesma cama que a gente. Exatamente. Eu quero terminar a minha participação aqui, já dando tchau, com uma citação do livro O Impacto do Reino, capítulo 3. Não sei a página. Se todos os dias cada um dos que seguem Cristo começar a pedir ao Senhor para lhe revelar alguém em necessidade, e essa necessidade não importa qual seja, igual a Carol falou, buscando esse alguém durante o dia para abençoar, não adianta nada você ficar em anonimato, tem que buscar também, o reino rapidamente invadirá cada canto do nosso planeta. Que baita citação. Tchau. Uma baita citação. Eu também me despeço aqui. E eu também me despeço. Tchau para vocês. Valeu por ter acompanhado. E eu quero aqui agradecer também a nossa ilustríssima Carol. Obrigada pelo convite, família meninos, abençoada foi essa top. aí. Agora vamos trazer a Sofia aí para participar no Pode também. deixar. Vai ser a melhor participação, gente. Imagina a junção da Carol com o Júnior, velho. Rapaz do céu. Perfeição, gente. Eu acho que não existe Chegamos perfeição. ao ponto de perfeição. Valeu, Acho- gente. Um abraço para achamos. vocês.